Paz do Senhor, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje eu quero falar especialmente sobre proteção espiritual a respeito e sobre a todos os policiais militares, civil, forças armadas, bombeiros e guarda e qualquer um que seja desse ramo da segurança principalmente, né? Nós vimos que aconteceu por esses dias uma mega operação no Rio de Janeiro e o intuito é unir os familiares e a pessoa nessa proteção do Senhor. E o Salmo 91, ele tem isso para nós. Vamos assistir. Meu nome é Thaís Vasconcelos e aqui nesse canal eu vim te servir. E vamos assistir o vídeo da profecia, onde fala que o Senhor vai dar livramento para o Brasil dessas facções criminosas. Brasil! Hear the word of the Lord. Ouve a palavra de Deus. The Lord speaks to Rio de Janeiro. O Senhor fala com o Rio de Janeiro. And the Lord says, E o Senhor diz: Rio, don't you know that you belong to me? você não sabe que pertence a mim? Don't you know that you belong to Você me? não sabe que pertence a mim? You have killed many people. Vocês mataram muitas pessoas. You have lifted up many gangs. Vocês levantaram muitas gangues. But the Lord Mas o is Senhor coming to rescue está vindo para te resgatar. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro! The Lord says, O Senhor diz: just like I cleaned up assim como eu limpei El Salvador, El Salvador, it's the same way é a mesma that maneira I will clean up que eu Brazil. limparei o Brasil. The Lord says, O Senhor diz gang members que membros de gangues, facções, will no longer be in control não vão mais estar no controle of my land. da minha terra. He says, Ele diz: enough is enough. já deu, é suficiente. There is a people Há um povo crying for me, clamando a mim, saith the Lord, diz o Senhor. and the time must come E o tempo é chegado. for my friend. Glória a Deus por essa palavra. Quando eu ouvi esse vídeo e eu assisto ele, eu lembro assim como o Senhor levantou Moisés para livrar o povo debaixo da opressão que eles estavam de Faraó. E o Senhor está fazendo o mesmo, está levantando valentes, libertadores, homens que se dispõem a colocar a sua vida para que outros também venham a ter paz. E pensando nessa proteção, eu tenho uma preocupação com uma determinada pessoa que eu amo demais e que também é dessa profissão. E eu fui pedir ao Senhor uma saída. Como nós podemos orar por esses valentes que estão se arriscando, né? E em 2022, estava dentro do carro com a minha mãe, ouvindo. Ela estava com o som ligado e estava um pessoal fazendo os embasamentos bíblicos para orar, né, a respeito das profissões. E em 2022 havia uma tensão ali na frente dos quartéis. E aquilo me chamou muita atenção. E eles contavam que homens, tipo, uma determinada cidade se posicionou a cobrir todos os homens que foram enviados para aquele conflito mundial. E eles se posicionaram a cobrir eles com o Salmo 91. E todos os homens retornaram sem que houvesse baixas naquela cidade. E isso é extraordinário e veio de encontro com o que eu estava orando, porque eu estava pedindo ao Senhor estratégias de como cobrir em oração se acontecesse uma situação dessa com os homens de bem em volta da gente. E o Salmo veio, e eu já vinha tendo algumas experiências assim sobrenaturais com o Salmo 91. Uma amiga que há 2 anos não dormia, com pesadelos, quando orou o Salmo 91, cessou. Então assim, eu já tinha tido algumas experiências muito reais nesse sentido, de cessar o mal quando o Salmo ele é aplicado. E aquela história marcou muito meu coração e eu orava: Senhor, como que eu posso aprender mais o Salmo? Até que um dia de manhã eu fui no sebo. Nossa, mas eu olhei tudo no sebo, na hora de ir embora eu vi lá o título Salmo 91. Eu não tive nem tempo de folhear o livro lá, mas quando eu cheguei na minha casa, era o livro que contava aquela história que eu ouvi no Zoom. E eu fiquei alegre, mas fique alegre. E o Senhor falou que você vai criar uma playlist no YouTube e vai compartilhar a respeito do Salmo 91, capítulo por capítulo. Só que quando eu fiz a playlist do livro, eu não aplico exemplos dos conflitos mundiais. E a autora, Peggy Joyce Ruth, ela faz esse livro especificamente falando de homens que foram enviados para esses conflitos mundiais e foram cobertos e retornaram. Então, antes de eu falar mais do livro, eu também vou deixar o link nas descrições para você poder comprar ele na Amazon, porque esse vídeo não substitui o livro, que é sensacional. Eu vou trazer, por exemplo, o relato da página 14, né? Onde conta que a história de um rapaz do Texas, ele combinava de orar todos os dias, em determinado horário, com a mãe dele, o Salmo 91, só que naquele dia, exatamente na hora da oração, o navio dele começou a ser atacado, tanto aéreamente como
aéreamente, não sei nem se existe aéreamente, mas começou a ser atacado tanto de um avião como por outro navio. E conforme o projétil ia se aproximando da proa do navio, ou a proa, sei lá qual que é o correto, mas vocês me entenderam, né, gente? Me perdoa a ignorância. O projétil, ele agia de uma maneira muito estranha, porque ele chegava perto e desviava. E ele, com certeza, sabia que era sinal, né, repercussão do mundo espiritual dando livramento. Outro testemunho que tem aqui é de uma outra situação de um reverendo britânico, que ele estava na areia de Dunkirk em 1940 e eles não tinham proteção nenhuma e um bombardeiro alemão começou a sobrevoar a praia, dando rajadas metralhadoras neles. E aí ele começou, assim, no meio daquela loucura toda, ele começou a perceber que vários tiros o cercavam, mas não atingiu. E quando ele olhou e viu que a tropa inteira estava viva e não foi atingida. Aqui o título do livro fala Salmo 91, escudo e proteção. Escudo mesmo. O último caso que eu vou compartilhar é de um avião americano que depois de sair de uma missão muito bem sucedida, acabou a gasolina do avião e eles tiveram que pousar forçadamente e descobriram que haviam pousado numa base, no campo de uma base japonesa. E eles não perceberam. Aí, olha só que interessante isso daí. Os soldados falaram, reverendo, a gente quer ver esse milagre, tudo isso que o senhor fala. Olha, o cara já estava voltando sem ser atingido, com sucesso. Começaram ainda a desafiar o reverendo. E o reverendo, ele disse que abaixou o joelho e a cabeça na areia e começou a clamar, olhar o Salmo 91. E aqueles homens todos num cenário de terror, em campo inimigo, sem combustível e não sabiam como que iam sair daquele local. E aí eles encontraram outro navio lotado de combustível. Eles conseguiram retirar o combustível, abastecer o avião e sair daquele campo sem ser notado. É coisa que só Deus mesmo pode fazer. Eu separei aqui 2 versículos que falam assim: aqueles que confiam no Senhor não se decepcionam. Ou então Isaías 49, 23, que diz: aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos. E como proteger os seus familiares, né? Normalmente, quando eu oro pra minha proteção, eu falo: eu, Thaís, habito no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Todo-Poderoso descansarei. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Mas quando nós vamos orar por terceiros, vamos supor que o nome da pessoa que a gente vai orar é Joãozinho. Então, o Joãozinho habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente ele descansará. Ele dirá do Senhor. Pra não orar todo o salmo aqui, eu vou deixar nas descrições em aberto o lugar aonde vai pôr o nome. E aquilo pode ser orado na primeira como na terceira pessoa. O livro da Peg Joyce Ruth, eu vou deixar o link nas descrições para você adquirir a sua cópia. Ele tem mais de 30 testemunhos de homens e mulheres que estiveram cara a cara com o terror do conflito, que eu não posso dizer aqui, porque senão eu tenho problema com o algoritmo que não me entrega. E eu creio que ele também é uma ferramenta de proteção para a sua vida, para a vida do seu amado, do seu querido. Espero do fundo do meu coração ter abençoado sua vida. Creio que muitos valentes sairão ilesos desses conflitos que têm acontecido no Brasil. Amém? E eu peço que esse vídeo chegue. Aquele seu amigo, aquele seu familiar que precisa disso para até se acalmar. Então compartilhe esse vídeo. Também peço para que você curta para o algoritmo entender a relevância do vídeo. E também me ajuda me seguindo no canal. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.